Me deu um J, me deu um A, me deu um C, me deu um K, me deu um S, me deu um O, me deu um N, me deu um Eng. Olá, lindezas, como é que vocês estão? Que bom ter a companhia de vocês por aqui. Hoje estamos aí, né, reta final de clima olímpico, essa Olimpíadas versão Pocket de Tóquio tá rolando aí, mas o Brasil tá tendo bons resultados, estamos voltando até aquele comichão de ter um amor pela pátria, é bom de vez em quando, né? E hoje eu vim contar pra vocês sobre idols que já foram atletas, que quase que a gente ia ver eles lá nas Olimpíadas de Tóquio ganhando medalha, mas eles ganham a medalha de ouro em nossos corações, porque só tem idol top, incrível aqui, que eu tenho certeza que vocês vão ficar assim, se vocês não conhecem, vocês vão ficar tipo, oh, meu Deus, como assim? E a gente agradece muito eles a virarem idol e manter aí nossa vida com muita música e muito amor. Então, fiquem aí que em 3, 2, 1, valendo! A parada é o seguinte, as Olimpíadas de Tóquio não estão despertando o melhor de nós, mas pelo menos servindo para reacender o fogo repatriota aqui no coração, ela está servindo. E hoje eu vim contar para vocês os idols que quase chegaram lá e foram atletas em seus países e apesar de tudo resolveram ir para o mundo musical, o que a gente agradece demais, mas que são o quê? Medalha de ouro em nossos corações. Até porque, né, meus amores, não é segredo para ninguém que na Ásia a cultura do esporte, do incentivo ao esporte, ele vem desde pequenininho, principalmente, ela tá aí fundada nas escolas, a gente tem também muita informação que as escolas japonesas, mas a Ásia em geral, ela tem muito incentivo, eles gostam de incentivar o jovem a procurar uma modalidade esportiva e assim, desde pequeno eles têm um espírito competitivo muito grande, coisa que pode ser muito boa, pode ser um pouco ruim, mas assim, é muito bom assim para desenvolver as crianças e é por isso, não é à toa que temos muitos idols aí que quase foram atletas. Temos até o Isaac, né, que são as Olimpíadas dos Idols, também conhecido como o Tinder do olho no olho deles, o Tinder da vida real, porque há boatos que lá queríamos ser um mosquitinho pra ver o que acontece ali entre os corredores do Isaac, porque fala que rola muita paquera e eles não estão errados, eles estão certíssimos. E além de tudo isso, temos aí alguns que se despontam no Isaac, tipo o Min Hyuk do B2B, ele é conhecido por ser muito atlético e se dá super bem em algumas modalidades. Temos o Minho do Shine também, que é super conhecido, mas tivemos idols que eles realmente quase seguiram essa carreira aí de atleta e que você vai ficar muito surpresa caso você não conheça a história deles. Essa semana, recentemente, tivemos o término, né, de Em Busca de um Match Perfeito, ou também conhecido como Rocket Boys, que foi um dorama que foi transmitido ao mesmo tempo que estava sendo transmitido lá na Coreia, estava sendo transmitido aqui pela Netflix, pela dona Netflix. Tivemos aí esse dorama que falava, mas na vida real também tivemos o Nick Kun, do 2PM, o Kun que ele tem descendência chinesa, mas as suas nacionalidades são tailandesa, americana. O Kun, quando ele tinha 9 anos de idade, ele começou a praticar o badminton e ele foi praticando de uma forma que ele virou um atleta de alto rendimento e só deixou de praticar o esporte depois que foi descoberto num festival lá na Califórnia e foi chamado para uma audição. Inclusive ele fala que foi ódio, ele contando a história da audição dele no podcast do Eric Nam, é incrível, a gente dá muita risada porque ele falou que os caras chamaram ele para um Starbucks e falaram assim, dança aí, canta aí, ele não sabia fazer nada, mas antes de tudo isso, da sua carreira como idol começar, ele era tão bom que ele chegou a ser técnico no ensino médio na sua escola, a Rosemead High School, na Califórnia, e ele continuou praticando o esporte. Em 2014 ele participou de reality show e inclusive ele jogou contra o Lee Yong-dae, que é aquele jogador lá que os meninos de Rocket Boys amam. Então assim, o menino Kun é muito talentoso
e tinha um grande potencial para ser um atleta olímpico aí de badminton. Em segundo, temos o Ki do Shine, que foi uma grande surpresa para mim, eu não sabia disso. Ao mesmo tempo que ele tinha ali sua vida de trainee entre 2006 e 2007, o Ki também tinha uma vida de atleta, o que, meu Deus, eu fico pensando assim, gente, o Ki é tipo o Aquaman da vida real, porque o cara é um super-herói, porque às vezes eu penso que eu nunca aguentaria nem o ritmo frenético da vida de trainee. Imagina você ser trainee e atleta. Enfim, o que ele participava do wakeboarding, então ele já foi campeão nos anos de 2006 e 2007 na modalidade de esqui aquático. Assim, eu fiquei super surpresa. E, enfim, o que é uma grande caixinha de surpresa, né, meus amores? Poderoso, sempre soubemos que ele é. Em segundo, temos ele, o famoso Leonardo do VIX, também conhecido como Léo. Ele que não faz só uma, mas ele praticava natação, futebol, boxe e taekwondo, ou seja, o bichinho é atlético pra caramba. Hoje em dia ele continua praticando boxe, é uma coisa que ele faz com muito prazer. Quando ele pode, ele também joga futebol. E o Léo, ele só deixou de ser atleta de futebol porque ele machucou o joelho. E aí, uma forma que ele aprendeu de conseguir superar suas frustrações na vida foi cantando, e por isso ele começou sua vida de idol. Mas ele foi um atleta muito habilidoso e ele chegou, inclusive, a ser membro do Grupo Nacional de Jovens Jogadores de Futebol entre 2004 e 2007. Léo era um pré-adolescente aí, mas é incrível. E ele sempre que pode também tá esbanjando aí seus atributos atléticos. E, enfim, somos muito agradecidas por ele ter escolhido ser cantor, né? Porque aí temos os meninos do VIX. Em terceiro, temos ele que, nossa, gente, ele que... Ai, o que dizer? Medalha de ouro, né? Hoje você vê o Jackson Wang sendo um cantor, agora ele tá alçando sua carreira internacional e o Jackson consegue fazer com muita competência tudo que ele se dedica a fazer. E não é à toa que quando ele escolheu ser atleta, então ele era um atleta de esgrima, assim, que ganhava muitas medalhas. O Jackson, ele tem ali um berço de atletas, o pai e a mãe dele, a Sofia e o Rick, eles são atletas chineses. O pai dele foi atleta de esgrima e minha comida chegou. Inclusive, o pai do Jackson, ele foi treinador do time nacional de Hong Kong. Então, assim, menina Jackson tinha, né, já ali o DNA olímpico, mas ele começou a participar a começar a ser um esgrimista, que foi o que ele escolheu, aos 10 anos de idade. A partir daí só despontou. E quando ele falou para os seus pais que ele queria ser idol, os pais do Jackson falaram: primeiro você vai ganhar uma medalha, um campeonato de esgrima, e depois você pensa em ser idol. E aí o Jackson falou: então tá, então serei medalhista. E aí o Jackson conquistou diversos prêmios, inclusive ficou em 11º nas Olimpíadas de Verão da Juventude em 2010 e também ganhou o primeiro lugar no Campeonato Asiático Júnior e Cadete de Esgrima em 2011. E não é só na esgrima que o Jackson se destacava, porque ele também simplesmente, nada mais, nada menos, ganhou uma bolsa para estudar, uma bolsa pelo basquete para estudar na Universidade de Stanford, que é tipo assim, top do top do top lá nos Estados Unidos. E ele não quis, porque ele queria mesmo seguir essa vida de idol. Inclusive, isso foi algo assim que o assombrou muito ali na vida de trainee, né? Porque ele passou por poucas e boas, como todo trainee do K-pop. E muitas vezes, depois que ele virou idol, as pessoas perguntavam, tipo assim, cara, você ia ser um super esgrimista e optou por isso. E é até o porquê do qual o Jackson, ele tá sempre dando 200%
dele pra dar certo, e ele vai dar certo no que ele quiser, porque ele é um cara super talentoso e que tem um coração enorme e vai fazer o que ele quiser na vida. Aí temos ele, que é nosso queridinho, que tem até um nome brasileiro, que é o Sunhon do Nick, o Luizinho, que jogou futebol aqui no Brasil. Ele foi do time de base do Corinthians, então assim, e ele sabe, arranha ali um português básico, mas super bonitinho. Tem várias compilations dele falando, e foi atleta do Timão. Do Timão. Ele jogou futebol antes de começar a sua vida, a sua carreira como idol. Inclusive, foi até meio difícil de convencer sua mãe de que ele queria fazer essa troca, que ele era mais feliz sendo cantor do que jogando futebol. Mas o Nick também teve um outro atleta aí que resolveu abandonar a vida de atleta para ser cantor e ator, que é o Erhan. Ele que nadava e chegou a participar e treinar com o medalhista olímpico Sun Yang. Então, e o Erhan, ele chegou a ser campeão do campeonato júnior de natação de Hangzhou, na China. Então, assim, o Nick também tá cheio de atletas e medalha de ouro em nossos corações. E aí, recentemente, tivemos aí um novo idol que também ficou muito conhecido pelas suas habilidades. Vocês caíram, meu pai do céu, vocês caíram. E bom, recentemente tivemos um novo idol que ficou aí conhecido por suas habilidades, não é mesmo? Que é o Park Sun-yoon do Unique. O Nick não, gente, o Park Sun-hoon. Park Sun-hoon, que é do ENHYPEN, ele que participou do reality show ano passado, da Big Hit, com a Mnet, para formar o ENHYPEN, e ele entrou no reality show sendo muito conhecido por ter sido um ex-patinador artístico. Ele representou a Coreia desde muito cedo, ele começou a patinar muito criancinha, então ele era bem conhecido, e ele deixou a vida de patinador para ser trainee, porque ele também realmente entendia que ia ser mais feliz sendo cantor, e é conhecido inclusive pelas fãs do ENHYPEN como Ice Prince. Ele inclusive foi medalhista de prata na competição de patinação sul-coreana para iniciantes de 2013 e 2014 e foi medalhista de ouro no ano de 2015 no troféu Lombardia para novatos. Em 2016, você vê que ele tinha um currículo. Em 2016, ele foi medalhista de ouro no troféu asiático de patinação artística. O bichinho é incrível. Ele, inclusive, participou do Mama, fez uma participação no Mama no passado, o primeiro Mama dos meninos, patinando. Foi uma apresentação linda e eu tenho certeza que fomos muito agraciados com a sua opção de também ser idol de K-pop. Bom, agora eu vou começar a falar das meninas, né? Porque não é só de macho competente que se tem o K-pop. No grupos femininos, que eu não tenho tanto conhecimento quanto os boy groups, que é por isso que eu falo mais dos meninos do que das meninas, temos a Bomi, que inclusive participou do dorama Porque Esta é Minha Primeira Vida, que você consegue ver lá na Netflix. A Bomi, ela também foi integrante de um time de taekwondo. Ela é faixa preta e antes de se tornar idol, ela tinha esse desejo de representar a Coreia no taekwondo. E ela tem uma cara tão fofa, gente. Você não imagina que ela gosta de dar um chute e uns socos. E também temos outra super competente, que é a Rani, da XID, que também faz vários variety shows aí. A Rani, ela era uma nadadora muito habilidosa e na época do colégio ela competia em eventos de triatlo, ou seja, a bichinha corre, anda de bicicleta e nada. E ela se especializou em várias modalidades de natação. Então, talvez a gente também pudesse ver aí Rani ganhar medalhas pela Coreia do Sul na natação. E é muito incrível ver como esse povo é muito talentoso, né? Porque além de ser idols incríveis, eles também eram atletas incríveis. E temos muitos outros, assim. Tem uma lista infindável. Se você procurar no Twitter, você consegue achar, inclusive... recentemente rolou. Temos o Hakeon, por exemplo, do VIX, que ele nunca treinou como atleta, mas ele tem certificado como patinador artístico de gelo. Então, assim, tem muita gente incrível, vários idols que praticam esportes e que poderiam ter ido para Olimpíadas. Então, assim, os bichos são bons,
dentro e fora de um ringue de música, de um ringue de um palco. Então eu acho isso muito incrível. Se você não é inscrito, se inscreve, vem dar uma medalha de ouro para este canal, dá um like, comenta, compartilha, me conta aí qual que é o seu idol preferido que já foi atleta. E é isso, um grande beijo e até a próxima, pessoal!